E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreva, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Pois é, logo mais tem um grande jogo aí, né? Flamengo e Cruzeiro, né? Jogo esse que, vamos ser realistas, né, pessoal? É mais para preparar a equipe aí para enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, né? Claro, o Flamengo ainda quer ficar ali na parte de cima da tabela, né? Foi ultrapassado por alguns clubes e quer recuperar essa posição, né? Nada melhor do que fazer uma grande partida em Minas contra o Cruzeiro, adversário rival, né, do Atlético Mineiro. E isso já vai deixar os atleticanos de orelha em pé, né? Até porque toda a mídia só fala do trabalho de Felipe Luiz, né? Tá sendo um treinador excelente, chegou com pouco tempo, já conseguiu colocar em prática daquilo que ele quer, né? Daquilo que o torcedor brasileiro gosta de ver, que é um futebol ofensivo, um futebol pra frente, né? E a mídia de todo o Brasil só fazendo os elogios, né? Como é que será que vem esse Mengão, né? Com certeza vai vir modificado, até porque o jogo mais decisivo do ano é no meio de semana, não, no domingo contra o Atlético Mineiro, né? Então não tem muito o que fazer. O Flamengo já tem vários desfalques, né? Desfalque aí por lesões e também agora por questão de priorizar a Copa do Brasil, né? O que será aí, né? Que o Vene Casagrande, né? A Botafoguense tá achando, o Vascaíno, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? SBT Rio, link na descrição. Vamos ver o que eles falaram desse jogo. Final do vídeo, nação. Eu deixo a minha opinião, né? Pra mim, já vou deixar aqui meu placar. 2-0 Mengão, 2-1, né? Uma vitória já deixaria o Flamengo ali em boas condições, tanto de enfrentar o rival do Cruzeiro, como boa colocação no Brasileirão. Vamos lá, vamos acompanhar. Hoje tem Flamengo, vai encarar o Cruzeiro, tem alguém secando o Cruzeiro. Tá torcendo pro Mengão hoje, Pedrosa? Tô torcendo contra o Cruzeiro. Ah, tá. É o último jogo antes da final da Copa do Brasil, Rodô. O Flamengo já está em Minas para o primeiro desafio da semana por lá. A equipe irá enfrentar o Cruzeiro sem 5 titulares: Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. O objetivo principal do time é a grande final da Copa do Brasil e a estratégia de Felipe Luiz é manter esses jogadores prontos. Alguns atletas vêm sofrendo com uma alta quantidade de jogos. Um deles é o Gerson. O Coringa disputou 29 jogos nesta temporada, sendo titular em 24. No total, esteve em campo durante 2.189 minutos. A delegação do Flamengo retorna ao Rio logo após a partida contra o Cruzeiro. Sendo assim, os jogadores que estiverem em campo farão trabalho de recuperação na quinta. E no sábado, a equipe volta a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro na grande final da Copa do Brasil. Bruno Henrique, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, deve atuar normalmente. O rubro-negro não perde para a Raposa desde agosto de 2018, quando os times se enfrentaram pela fase de grupos da Libertadores daquele ano. O time é o quinto colocado da tabela com 55 pontos após o Internacional vencer ontem. Uma vitória recoloca a equipe na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E aí, Flamengo? E aí, Vene? É você mesmo. E aí, você Flamengo? é o Flamengo nesse programa. Vamos querer, Flamengo. E aí, Flamengo? Vamos querer. Vamos querer. Eu aposto que o Flamengo ganha hoje, Pedro. Aposta? Ah, eu aposto. Entendi. Olha o sorriso dele. Sabe qual é o pior, Vene? Eu queria só um empate, mano. Calma, a gente vai correr atrás disso. Ô, Vene Casagrande, qual é o time do Flamengo para esse confronto aí? Vamos lá, Pedro. Você acha que esse time consegue um empate lá? Fala aí. Vou decretar. Rossi no gol, tá? Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Tá maluco? Isso é uma seleção do Flamengo. Você é louco? Prepara, raposa. O Mengão tá chegando. Esse aí é o provável Flamengo para encarar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Eu acho que o Felipe Luiz, a comissão técnica, a diretoria, eles fizeram o planejamento correto, tendo em vista que no domingo tem um jogo mais importante pro Flamengo na temporada. Gente, pelo amor de Deus, não tem nem lógica. Você tá beirando uma competição pra você botar a mão numa taça, com um placar bem ok, assim, bem legal pro Flamengo. É uma final de Copa do Brasil. Não tem esse pensamento de, é um prêmio. Gente, é a Copa do Brasil. Pode salvar a temporada da atual gestão. Certeza. Lembrando, tem a
em uma... Então é a chance do Flamengo comemorar, ganhar um título importante. O Flamengo pode até aproveitar esse momento ruim do Cruzeiro e quem sabe buscar pelo menos um empate lá, Pedro. E eu acho que é uma oportunidade legal para os caras também se colocarem à disposição para a final da Copa do Brasil, tá, Vene? Porque, vamos dizer, o Matheus Gonçalves faz um grande jogo hoje. Ele se coloca como uma opção muito viável para entrar na final da Copa do Brasil. Não que ele não seja, mas ele pode ganhar confiança justamente contra um grande adversário que é o Cruzeiro. E essa é a disputa do Flamengo. Essa é a graça de você ter um grande elenco. É uma disputa o tempo inteiro para que ninguém se acomode. O próprio Alan, né? Porque se a gente for parar e analisar, ele vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo. Mas com essa troca de comando... Aliás, a gente já pode falar que é uma péssima passagem. Até o momento, sim. Né? Eu não vou decretar que não tem mais jeito, porque eu já vi muito jogador conseguir dar a volta por cima. O próprio Michael, Léo Pereira, enfim, mas outros jogadores. Histórias... O Pulgar também. É verdade. O Pulgar também. Então, são jogadores que começaram mal a trajetória pelo Flamengo e depois deram a volta por cima. O Léo Pereira. O Léo Pereira. Ele foi muito crucificado. Foi, enfim, quase deixou o Flamengo, foi para a Turquia e agora é jogador considerado titular. Quem sabe o Alan, com essa mudança no comando técnico do Flamengo, não consiga também dar a volta por cima. Eu torço que sim, porque querendo ou não foi um investimento muito alto da diretoria do Flamengo. E assim, eu sempre falo isso aqui, ninguém deixa de aprender, sabe, não sei mais jogar futebol. É uma chavinha que vira, geralmente é uma chavinha mental, né? E às vezes basta um treinador, basta uma nova oportunidade para virar essa chave. Quem foram os jogadores que não viajaram, Vini? Vamos lá, Gabigol, Wesley, Gerson, Arrascaeta e mais um. Foram 5 do time titular. Confesso que eu não lembro agora de cabeça. Léo Ortiz. B12. Quem? B12. Quem é o B12? Você tomar. Boa, obrigado pela dica. Mas é isso, são esses 5 titulares Léo que acabaram Ortiz. ficando no Rio de Janeiro e eu acho que tá certo. Não tem, se não vai entrar em campo, por que vai viajar? Deixa porque é um desgaste a viagem também, né, Pedrosa? Tudo é um desgaste, por mais que Minas seja rapidinho, não tem motivo. Se os caras não vão ser colocados em campo para você preservar, não tem motivo para viajar. E o Cruzeiro, não como o Veneza citou, não vive um bom momento. Sim. A gente já percebeu que o Felipe Luiz é um estudioso do futebol. Sempre foi, até quando jogava, né? Provavelmente o Felipe já tentou entender aí as maiores fragilidades desse Cruzeiro, né, o Pedrosa? Cara, o estilo do Fernando Diniz, todo mundo conhece, tá? Isso aí, o próprio Felipe Luiz, como eu falei aqui, já enfrentou o Fernando Diniz diversas vezes na passagem dele no futebol carioca. O ponto é, o Cruzeiro ele também tem que dar uma resposta à sua torcida, por quê? Porque a classificação para a final da Copa Sul-Americana, ela não pode maquiar o momento que o Fernando Diniz está vivendo. E o momento do Fernando Diniz não é bom. Apesar da classificação, o momento não é bom. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem condições não só de neutralizar o Cruzeiro, mas se aproveitar dessa situação. Claro que está com a moral em alta, porque chegar a uma final é sempre muito importante, mas o próprio Cruzeiro também, Fernanda, para ser muito honesto, tá com toda a cabeça na final da Sul-Americana. Tá com toda a cabeça na final dessa competição. Os próprios jogadores. Então, qual é a proposta do Diniz? É treinar esse time, é preparar esse time para a final. Então, assim, eu não vejo o Cruzeiro entrando como vida ou morte. Vejo o Flamengo com esse time tendo condições, sim, de conseguir um bom resultado no Mineirão. E é isso, cara. Jogo aberto, qualquer resultado é possível, a grande verdade é essa. Não vejo nem favoritismo da parte do Cruzeiro. Tem um jogador que eu gostaria de ver mais em campo, que é o Lohan, que é um jogador que teve um certo momento na temporada, se destacou. A gente vai lembrar aquela baita partida que ele fez contra o Corinthians no Maracanã, substituindo a Arrascaeta, mas depois caiu de produção, chegou a ser vaiado de uma maneira injusta, na minha opinião, por parte. O problema de Lohan é que ele não se ajuda, né? E às vezes Felipe Luiz escala o jogador pelo rendimento dos treinamentos. Talvez o cara não esteja rendendo, né? Parte da torcida presente no Maracanã e o Tite deixou de utilizá-lo. Quem sabe agora o Felipe Luiz também não consegue resgatar a confiança, a autoestima desse jogador, que já mostrou que é um baita jogador. Eu gostaria de vê-lo mais em campo, de repente até uma boa oportunidade para ele encarar o Cruzeiro também. Eu não tenho dúvida que se ele estiver apto para o momento, porque tem jogo que às vezes é grande para alguns meninos e às vezes não dá para o treinador fazer essa leitura, porque a irregularidade ela vive na rotina dos jogadores muito jovens. Um jogo eles jogam muito e outros jogos eles não jogam tão bem. É muito comum isso. E eu acredito que o Felipe Luiz é um melhor personagem. Foi campeão mundial com o Sub-20 do Flamengo esse ano. Conhece a base como ninguém. E por estar
perto dos meninos durante esse tempo tão vitorioso, começa a entender qual é o melhor momento. É a maior delicadeza do futebol, é você saber a hora que você vai trazer um menino pro profissional e a hora que, quando ele está no profissional, você vai colocar ele numa partida, ô Pedro. Você pode destruir a carreira do garoto, como você pode jogar a carreira dele lá no alto, por conta de uma escolha sua. Sem dúvida. E tem uma fala do Felipe Luiz, eu não sei se foi na última coletiva ou na penúltima, que ele cita o seguinte: enquanto o jogador estiver comigo, eu não vou desistir dele. E eu acho que isso é muito interessante, porque isso passa uma confiança pro grupo inteiro, seja pros mais novos, como o próprio Lohan, que também acho que merece mais oportunidades, ou até pro Alan, por exemplo, que é um jogador que vem fazendo uma passagem muito ruim com a camisa do Flamengo. Quando o técnico te dá esse recado, isso também te dá a sabedoria necessária para você continuar trabalhando, porque o seu momento vai chegar. E eu não tenho dúvida que o Lohan, seja para essa temporada ou para 2025, ele vai ajudar muito o Flamengo ainda. Inclusive tem um baita exemplo no elenco, que é o Wesley. É verdade. Que foi muito criticado. Se fosse pela torcida do Flamengo, ele não estaria mais jogando. Inclusive estaria lá na Itália agora, porque a torcida queria que ele fosse vendido a qualquer custo para a Atalanta. O que eu acho que poderia ter acontecido pelo valor, um valor extremamente alto. Mas, independentemente disso, após essa não ida para a Europa, ele cresceu muito de produção. E é um exemplo para os demais, que é possível você dar a volta por cima jogando e tendo a confiança do treinador. E tem um ponto que eu sempre falo aqui nesse programa: quando você tem a tranquilidade de promover um menino, é muito mais fácil do que quando você tem só o desespero, né? Por exemplo, o Vasco. O Vasco, nos últimos anos, tem muito desespero. Ele precisa dos meninos para conseguir erguer o Wesley foi desespero também. E aí, quando você vê personagens com desespero, que é o caso do Wesley, o Wesley foi no desespero. Você vê já, às vezes, uma falha no processo. E por isso, às vezes, ele demorou um pouco para conseguir mostrar o seu bom futebol. Foi isso. Eu lembro muito bem. O Varela machucado, não tinha outra opção. O Wesley, na época, era a terceira opção, acabou se tornando o titular. E o Mateuzinho saindo pro Corinthians. Mateuzinho saindo pro Corinthians, foi exatamente isso. Que é um exemplo, o Gabriel Peck, ele sobe pro Vasco em 2019 e ele tem 3, 4 anos de carreira, todo mundo decretando que ele não seria nada. E hoje o Gabriel Peck tem mais participações em gols na Liga Americana do que o Messi. Por tudo que ele fez no Vasco ano passado, se tornou um jogador muito importante para o Vasco no ano passado, foi vendido e está voando lá na MLS. Então, assim, o processo de maturação de um jogador tem que ser algo muito cuidadoso. No caso do Wesley, subiu, não foi tão bem, nessa temporada amadureceu, passou por uma situação onde ele teria uma oportunidade de jogar na Europa e continuou com um mental focado no Flamengo para poder jogar o que ele tem jogado. Muito bem, Cris! Seu Fluminense entra em... nação, Flamengo se preparando para esse grande jogo de logo mais aí. Flamengo e Cruzeiro, né? Flamengo com a cabeça na Copa do Brasil e, pelo outro lado, também o Cruzeiro com a cabeça na Sul-Americana, né? Quem é o treinador do Cruzeiro? Fernando Diniz, né? Inclusive, bastante criticado pela torcida mineira, né? Pelos cruzeirenses. Não vinha mostrando, né? Quer dizer, não vem mostrando um bom futebol. Desde que ele chegou, as críticas são muito grandes, né? Felipe Luiz, pelo seu lado, a mídia começa a elogiar, que é um treinador que, apesar de chegar agora no Flamengo, já tem bons jogos, né? Já tem uma filosofia de jogo decretada, né? Podemos dizer assim. Todo mundo já sabe como é que Felipe Luiz vai jogar, todo mundo já sabe como é que o estilo de jogo dele, mas tem um quê no meio, né? Quando todos pensam que sabe o estilo de jogo de Felipe Luiz, ele vai e surpreende, né? Como aconteceu no jogo do Atlético Mineiro, né? Marcando pressão lá em cima com vários jogadores, surpreendeu o Atlético Mineiro, né? E contra o Cruzeiro, o Flamengo vem sem 5 titulares, né? Acho que Léo Ortiz, Pulgar. Não, Pulgar vai jogar, né? Léo Ortiz, Gabigol, Arrascaeta, Wesley. Eu não tô lembrado do outro. Sim, Gerson. Tem esses 5 jogadores, né? Bruno Henrique vai pro jogo, né? Até porque Bruno Henrique não jogou final de semana. Tava suspenso, né? Inclusive, Michael jogou e participou da jogada, dos gols, né? Michael participou de 2 gols. Então, vai para o jogo. Bruno Henrique, apesar de estar com a cabeça bastante tumultuada, né? Eu posso dizer assim. Mas vai para o jogo, né? É um jogo onde o Flamengo hoje, se eu não me engano, está na 5ª posição, né? Com a vitória do Internacional, passou o Flamengo. Então tá uma posição ali
onde não dá uma vaga direta na Libertadores. E se o Flamengo conseguir vencer o Cruzeiro, continua essa retomada, né? De conseguir uma vaga direta na Libertadores. Eu sei que Felipe Luiz não tem culpa nenhuma, pessoal, pelo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente deve culpar alguém, com certeza será Tite, né? O time do Flamengo, com a chegada de Tite no ano passado, em outubro, né? Tá com um ano. De lá pra cá não conseguiu jogar um bom futebol, né? Teve um jogo ou outro específico, né? Mas não conseguiu, né? Não conseguiu o rendimento, né? E com o Felipe Luiz não. Com o Felipe Luiz são 7 jogos. Ele já conseguiu mostrar que o próximo ano, que ele vai ficar pro próximo ano, né? O próximo ano a tendência é evoluir mais ainda, né? É porque vai voltar alguns jogadores, como Luiz Araújo, como o Everton Cebolinha, apesar que Pedro não vai voltar tão cedo, né? Lá para agosto só, Pedro e Vina. Mas a tendência é do Flamengo terminar uma temporada que todos imaginavam que ia ser um desastre. Pode conquistar um título, né, no domingo contra o Atlético Mineiro, ter a vantagem do 3-1. É um bom resultado, queira ou não queira. Claro, o ideal seria 3-0, né, para já dizer que é campeão, mas 3-1 tem que ter um pouco de calma, né? E no jogo aí de logo mais contra o Cruzeiro, é um jogo que o Flamengo vai entrar, mas queira ou não queira também tá com a cabeça na final da Copa do Brasil, né? Um jogo decisivo. Por quê? O Flamengo vencer, recupera a sua posição, né? A 4ª posição. Vale destacar aqui o segundo turno do Flamengo. É segundo turno de clube rebaixado. Por isso está na 4ª posição. Principalmente, né, antes da chegada de Felipe Luiz, né? Com o Tite, o time do Flamengo não conseguia vencer, né? Segundo turno, péssimo, pessoal. Péssimo, né? Culpa de quem? Eu não culpo nem Tite, né? Eu culpo o filho de Tite, né? Quem treinava o Flamengo não era Tite, era seu filho, né? Como é a moda aqui no futebol brasileiro, eu sempre digo nos vídeos. Todo treinador tem seu filho como auxiliar. Eu não entendo. Na Europa eu não vejo isso, né? Além dos treinadores brasileiros serem péssimos, eles estão sempre trazendo seus filhos como auxiliar, né? Se o pai já é péssimo, imagino o filho, né? Graças a Deus que Felipe Luiz não tem seu auxiliar como seu filho, né? Porque é prática aqui no futebol brasileiro. Treinador, filho como auxiliar. Treinador, filho como auxiliar. E se fosse o cara tivesse um histórico, por exemplo, Felipe Luiz, ele poderia ser um auxiliar de um grande treinador, né? Seu pai ser um grande treinador, ele aprendeu muito, estudou, era um cara estudioso, teve grandes treinadores, ok, dá pra entender, né? Diego Ribas, entre outros jogadores. Mas, por exemplo, o filho de Tite jogou aonde? Ele foi treinado por quem? O conhecimento que ele adquiriu foi de quem? Complicado, né? Complicado. Mas no jogo de logo mais a gente espera que o Flamengo consiga uma boa vitória, né? Para passar tranquilidade, né? Para trazer confiança, né? E encostar ali de novo nos líderes do campeonato, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.